o socialismo português, dos dois únicos que restam em toda a Europa, é realmente o piorzinho. Meus caros, hoje venho falar-vos de dois assuntos. O primeiro é das mentiras, que não podemos chamar a isso outro nome, ou das manipulações, tentativas falhadas, aliás, já ninguém cai nisso hoje em dia, tentativas falhadas de manipulação por parte de Medina sem R, que nos foi dizendo esta semana que a dívida pública tinha baixado para níveis históricos, mas atenção, em percentagem do PIB. Ou seja, em relação ao PIB, que entretanto também subiu, pois tinha que ter subido mesmo. Em 2020 e 2021 nós tivemos a pior performance das economias da zona euro, portanto natural seria que o nosso PIB, depois de ter sido aquele que mais caiu, fosse também aquele que mais tivesse subido. Isso não aconteceu, apesar de tudo, mas foi um PIB que realmente subiu, naturalmente, como se esperava, para níveis pré-pandémicos, aproximadamente. Pois então, com essa subida, administrativamente apenas a dívida em percentagem desse PIB, é um rácio, entretanto subiu o PIB, a dívida tornou-se mais baixa, 113,8% por aí. Acontece, no entanto, que eu tenho uma má notícia para os portugueses, é que isso é uma verdade manipulada. Porque a verdade factual é que a dívida continua a subir e no ano passado subiu até 3,3 mil milhões de euros. 3,3 mil milhões de euros. E isto até porque houve uma ligeira descida em dezembro, caso contrário, pagaram lá umas percentagens, caso contrário ia para 4 mil milhões de euros. Mas a realidade ficou realmente nos 3,3 milhões de euros, portanto ficamos a dever 3,3 mil milhões a mais do que o ano anterior e não ao contrário. A dívida não desceu, a dívida aumentou 3,3 mil milhões de euros em 2022. É o dinheiro que Portugal deve ao estrangeiro. Esse é que é o dinheiro que aumentou e não diminuiu nada, como Medina, com as suas manipulações, pretende fazer crer ao povo distraído. Temos uma dívida pública realmente cada vez maior, ela não reduziu nada em valores absolutos, pelo contrário, aumentou. O segundo assunto é o que vem na capa do JN. Portugal paga os preços mais caros do que Espanha e quase ao nível de França. Ora, o governo diz que isto se trata de uma especulação dos supermercados, porque em alguns locais se detectou uma margem de lucro de cerca de 50%, e os supermercados e os produtores dizem que as coisas aumentaram muito porque o IVA em Portugal é muito mais caro do que em Espanha. Recorde-se, por exemplo, que os produtos alimentares básicos em Espanha não pagam IVA, têm 0% de IVA, não pagam, enquanto em Portugal todos pagam, ou 23, ou 3, ou 6. Ora, em Espanha não pagam nada. Por outro lado, dizem que Portugal está, digamos, numa ponta geográfica no fundo da Europa e, portanto, os produtos percorrem distâncias maiores até cá chegar e, como também o gasóleo não está tão barato como estava antes do tempo da guerra, e 61% dos combustíveis, não esqueçam, vão para o Estado, portanto, esta é uma razão que é evocada pelos supermercados e pelos distribuidores para justificar que os preços em Portugal têm que ser um pouco mais caros do que em Espanha. Acontece, no entanto, que os portugueses ganham um pouco mais de metade dos espanhóis e ganham menos de metade dos franceses. De maneira que 1 quilo de arroz pago aqui ao além custa-nos a nós o dobro do que custa um francês que ganha mais do dobro do nosso ordenado. E isto para o caso do preço lá ser equiparado. Acontecem coisas também inexplicáveis. Vemos produtos portugueses a serem vendidos na Suíça, que nem sequer pertence à UE, a preços mais baratos do que em Portugal. Por exemplo, a cerveja Sagres e o óleo Fula. Desde que começou a guerra, foram sempre mais baratos e muito mais baratos, chegaram a custar quase metade, no caso do óleo, na Suíça do que em Portugal. Ora, sendo produtos produzidos em Portugal, não há nenhuma justificação para que isto possa acontecer. Os produtos têm que sair de Portugal
e chegar à Suíça. Ainda são uns bons milhares de quilómetros ida e volta. O gasóleo continua a ser caro, não só em Portugal, mas lá fora também. Portanto, não há nenhuma explicação que se possa levar a sério quando se fala nos transportes e no preço dos transportes. De qualquer maneira, recordem que em termos de transportes em Portugal, o Estado vai buscar 61%, fica sempre a ganhar. A inflação subindo, e temos uma das maiores inflações da Europa, o Estado vai buscar o IVA dessa inflação, a maior parte dos produtos paga 23%, é quase um quarto do valor do produto que nós pagamos é para o Estado, e portanto não se percebe de maneira nenhuma que os nossos preços em Portugal, onde os trabalhadores ganham pouco mais de metade de Espanha e menos de metade de França, estejam exatamente aos mesmos níveis. E para além disso é um milagre económico. Eu penso que os historiadores, os analistas, os economistas, no futuro irão estudar este paradoxo, este fenómeno inacreditável português, que é o país mais pobre da Europa, onde os ordenados são mais baixos do que qualquer outro país da Europa desenvolvida. Todos os anos somos ultrapassados pelos países mais pobres, portanto Portugal consegue empobrecer mais do que qualquer outro país da Europa. É o que temos que agradecer ao socialismo, mas não satisfeitos com tudo isto, conseguimos ainda, milagrosamente, pagar os produtos de primeira e segunda e terceira necessidade mais caros do que em Espanha e ao mesmo preço de França. Deem-lhe mais um mês ou dois e verão que nós conseguiremos pagar aqui os preços da alimentação ainda mais caros do que a média dos países da Europa. Tenho a certeza absoluta que isso vai acontecer no tal milagre económico do país que tem os trabalhadores mais mal pagos, mais pobres dessa mesma Europa. O paradoxo português que alguém um dia terá que explicar, mas que nós já nas próximas eleições poderemos começar a resolver expulsando deste país o último socialismo da Europa. Só há aqui em Espanha, da nossa parte, expulsar essa praga daqui o mais depressa possível, porque apesar de sermos só 2 países socialistas, Espanha continua a ser muito mais desenvolvida, a pagar IVAs de 0% dos produtos básicos, combustíveis mais baratos, e nós cada vez pagamos as coisas mais caras. O socialismo português, dos 2 únicos que restam em toda a Europa, é realmente o piorzinho.